Olá! Vocês sabiam que a imposição de mãos sobre pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, passou a ser reconhecido como tratamento válido desde o início deste ano? Vamos falar sobre este e outros assuntos muito interessantes no programa de hoje. Bem-vindos ao Portal de Luz. E para começarmos o nosso programa, vamos então elevar os nossos pensamentos, ouvindo a prece na voz de Chico Xavier. Viste o malfeitor que a opinião pública apedrejava e anotaste os comentários ferinos de muita gente. Ele terá sido mostrado nas colunas da imprensa por celerado invulgar de que o mundo abomina a presença. Entretanto, alguém lhe estudou a face esquecida de sofredor e observou que ninguém, até hoje, lhe ofertou na existência o mínimo ensejo de ser amado, a fim de acordar para o serviço do bem. Soubeste que certa mulher caiu em desequilíbrio diante de círculos sociais que fizeram pesar sobre ela a própria condenação. Alguém, todavia, enxergou-lhe a face oculta e leu nela, inscrita a fogo de aflição, a história das lutas terríveis que a acusada sustentou com a necessidade, sem que ninguém lhe estendesse mãos amigas nas longas noites de tentação. Percebeste a diferença do companheiro que se afastou do trabalho de burilamento moral em que persistes, censurado por muitos irmãos e refletidamente aliados a todos os críticos que o situam agora entre os tipos mais baixos de covardia. Alguém, contudo, analisou-lhe a face ignorada, 1000 vezes batida pelas pancadas da ingratidão, e verificou que ninguém apareceu nos dias de angústia para lenir-lhe o coração ilhado no desespero. Tiveste notícia do viciado socorrido pela polícia e escutaste os conceitos irônicos daqueles que o abandonaram à própria sorte. No entanto, alguém lhe examinou a face desconhecida de criatura a quem se negou a bênção do trabalho ou do afeto e reconheceu que ninguém o ajudou a libertar-se da revolta e da obsessão. Quando estiveres identificando as chagas do próximo, recorda que alguém está marcando as causas que as produziram. Esse alguém é o Senhor, que vê o que não vemos. Onde o mal se destaque, faze o bem que puderes. Onde o ódio se agite, menciona o amor. Em toda parte e acima de tudo, pensemos sempre na infinita misericórdia de Deus, que reserva apenas um sol para garantir a face clara da terra durante as horas de luz em louvor do dia, mas acende milhares de sóis em forma de estrelas para guardar a face obscura do planeta durante as horas de sombra em auxílio da noite, para que ela jamais se renda ao poder das trevas. Na sua última edição, o jornal Folha Espírita trouxe uma notícia surpreendente. Desde 2006, algumas unidades básicas do Sistema Único de Saúde, o SUS, já vinham oferecendo como possibilidade o tratamento com 5 procedimentos tidos como alternativos: a homeopatia, a medicina tradicional chinesa com acupuntura, a medicina antroposófica, o termalismo ou crenoterapia e o uso das plantas medicinais ou a fitoterapia. Em 2017, houve uma ampliação e passaram a ser 19 os procedimentos alternativos.
E agora, no mês passado, durante o primeiro Congresso Internacional de Práticas Integrativas e Saúde Pública, organizado pelo Ministério da Saúde, ampliou-se para 29 procedimentos, incluindo então a imposição de mãos visando a cura dos pacientes, o que nada mais é do que o nosso passe. A imposição de mãos é definida no glossário temático das práticas integrativas e complementares em saúde, editado pelo Ministério da Saúde em 2018, como o seguinte: prática terapêutica secular, que implica um esforço meditativo para a transferência de energia vital por meio das mãos, com o intuito de restabelecer o equilíbrio do campo energético humano, auxiliando no processo saúde e doença. Tanto no Espiritismo como no Reiki e em outras filosofias e doutrinas, as práticas de cura vibracional com a imposição de mãos são realmente muito conhecidas. E com esta oferta no SUS, o Brasil se destaca no oferecimento de abordagens complementares de saúde e pode até servir de exemplo e referência para outros países. A princípio, poderíamos enxergar a chegada da esperada mudança de paradigma na medicina. O objetivo desta mudança no SUS é promover saúde e prevenir doenças. De fato, alguns estudos mostram efeitos positivos da imposição de mãos para o relaxamento muscular e o controle da dor. Mas, no entanto, uma abordagem integrativa de saúde verdadeira deveria incluir um programa mais abrangente, com mudança de estilo de vida do paciente e outras medidas. No Espiritismo, sabemos que, quando uma pessoa procura o centro para tratar um problema ou uma doença, um passe avulso pode trazer o bem-estar e um equilíbrio temporário, mas o tratamento definitivo incluiria a evangelização, um esforço do paciente responsável pela sua própria saúde em fazer a sua reforma íntima, a melhoria de suas atitudes, dos seus valores de vida. Sem isso, até o tratamento de passes contínuos poderia vir a ser apenas um paliativo. A atitude do paciente é o que define o resultado, seja no centro espírita ou na unidade básica de saúde. Aquele que chamamos de papa-passe do centro espírita, a pessoa que fica no celular durante a preleção, que vai ao centro apenas para tomar o seu passe e ir embora, terá o mesmo benefício do paciente que procurar na imposição de mãos no SUS sem dar a devida importância. Quando nos preparamos para aquele momento do passe, nos concentrando, permanecendo tranquilos, nós nos colocamos muito mais ao alcance das energias curativas do amor. Por enquanto, ainda não se sabe também qual será a formação dos agentes de saúde que oferecerão essa prática no SUS. Por exemplo, na Alemanha, que oferece terapias complementares, o profissional precisa de uma qualificação e de registro. Há um exame com assuntos da medicina convencional para que ele possa obter esta licença. Nos nossos centros espíritas também é continuamente cobrado um preparo do passista nos seus aspectos físico, mental e espiritual. Estudos científicos mostram que fatores associados ao terapeuta interferem no resultado também, como a sua empatia com quem recebe o passe e a sua capacidade de se concentrar enquanto dá o passe. Alguns críticos dessa novidade no SUS acham que isto servirá apenas para encobrir deficiências crônicas do SUS, tirar o foco dos problemas reais que acabam custando a vida dos pacientes. Eles também citam que as verbas para patrocinar estas práticas poderiam ser direcionadas para outras práticas terapêuticas em que há carência de recursos, como a fisioterapia necessária aos pacientes internados. O Conselho Federal de Medicina recebeu a notícia com ressalvas, pelo fato de muitas práticas não terem comprovação de eficácia. Isso inclui a imposição de mãos, que em poucos estudos mostrou efeitos fisiológicos com relevância clínica. O Conselho também se posiciona contra o oferecimento de algumas práticas, como a acupuntura, por profissionais que não tenham a formação em medicina,
Reconhecemos que as críticas são fundamentadas, devem ser levadas em conta e as preocupações são relevantes. Por outro lado, como sabemos, os nossos corpos sutis realmente recebem a interferência vibracional na hora do passe e há resultados, desde que estejamos naquele momento conectados com pensamentos de fé, tranquilidade e harmonia. Temos que comemorar que o Ministério da Saúde use os termos transferência de energia, campo energético nos seus propósitos e objetivos. Talvez isto seja um começo, uma semente plantada num momento ainda turbulento e que aos poucos irá frutificar para trazer no futuro novos paradigmas para a saúde humana integral. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. Chamamos agora a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, o nosso senso de justiça divina ainda é muito falho, pois insistimos em manter a nossa visão de vida muito restrita à existência atual. E isto nos limita a interpretações equivocadas sobre a justiça de Deus. Procuramos, sem dúvida, viver o aprendizado constante e a cada dia buscamos ser mais espiritualizados e desenvolver a nossa fé nos preceitos do Evangelho de Jesus Cristo. No entanto, a nossa compreensão da justiça divina, quando se trata da nossa vida prática, é ainda bastante equivocada. Diante de fatos que nos ocorrem, como a doença, a perda de emprego, o desencarne de um familiar querido ou um prejuízo de qualquer espécie, é comum nos sentirmos injustiçados e premiados pelo azar. E não raro exclamamos: por quê? Por que comigo? Esta conduta me faz lembrar de uma lenda chinesa surgida nos tempos do grande Império Chinês, muito antes do início da era cristã, sobre um humilde fazendeiro que utilizava seu único e velho cavalo na aragem dos seus campos. Um dia, conta a lenda, o cavalo escapou e sumiu nas montanhas. Os vizinhos do fazendeiro, compadecidos de sua má sorte, foram vê-lo solidários. Abordado pelos companheiros que lhe dirigiam frases de consolo e ânimo, o fazendeiro respondeu: má sorte? Talvez. Uma semana mais tarde, o cavalo retornou das montanhas com um bando de cavalos fortes e selvagens. Os vizinhos foram dar os parabéns à boa estrela do fazendeiro. E o agricultor, respondendo às especulações dos vizinhos quanto à grande sorte do cavalo ter fugido e trazer consigo o grande rebanho, disse: boa sorte? Talvez. Passados alguns dias, quando o filho do fazendeiro estava tentando domar um dos cavalos selvagens, caiu e quebrou a perna. Todos acharam isso uma desgraça, menos o fazendeiro, cuja reação se expressou na resposta: desgraça? Talvez. Algumas semanas mais tarde, o exército do imperador,
passou pela aldeia e recrutou todos os jovens saudáveis que encontraram por lá. Quando eles viram o filho do fazendeiro com a perna quebrada, eles o liberaram. Pois é, gente. Perceberam como essa história guarda muito em comum com a nossa realidade? Com o modo como reagimos frente às ocorrências da vida? Nossa vida e a dos outros? Insistimos acreditar em sorte e azar. Basta alguém estar passando por um momento de dificuldades maior para que ele se sinta ou azarado ou injustiçado. De fato, amigos e amigas, a justiça de Deus vai muito mais, mas muito mais além do que os nossos pobres paradigmas. Deus, na sua infinita sabedoria, escreve certo por linhas tortas, como bem diz o ditado popular. É preciso que aprendamos a perceber a justiça de Deus desapaixonadamente, sem particularismos, sem vaidades, sem comiseração de nós mesmos e sem desespero. Fazendo o que nos compete sem desistir e aguardar com esperança. A ânsia por respostas que não temos condições de saber no momento e o imediatismo que quer subjugar a justiça divina aos nossos caprichos, de acordo com a nossa interpretação estreita e frágil da vida, só serve para agravar e transtornar. Por outro lado, diante das facilidades terrenas que nos favorece, com os dons da saúde, da riqueza, da inteligência, devemos manter a postura de responsabilidade para com o uso destas dádivas de Deus, sem exceder no esbanjamento sem proveito. Assim, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, se ficamos doentes, sigamos o tratamento médico sem revolta. Se um ente querido fica doente, prestemos o devido socorro e atendimento sem desespero. Se nossos filhos estão longe de ser um exemplo de virtudes, façamos o melhor com paciência e aceitação. Se passamos por dificuldades financeiras, ganhando o minimamente necessário para o sustento, agradeçamos assim mesmo e acreditemos que o motivo dessa situação está além do aqui e do agora. Mas se estamos passando por ela, é porque temos potencial para suplantá-la ou está reservada outra solução para nós. Se não encontramos a cara metade, por mais que nos esforcemos em cultivar em nós o melhor modelo de parceiro ou parceira, saibamos esperar e observemos a vida em volta se não há um chamamento a exigir a nossa atenção e dedicação e que nos trará tantas outras realizações pessoais. Enfim, amigos e amigas, façamos como o chinês da história. Não paremos nunca de trabalhar e seguimos adiante, fazendo a nossa parte, sem reclamações, sem revolta e sem cantar vitórias antes do tempo. Porém, com a certeza de que estamos sempre amparados e nunca nos faltará os meios necessários para superarmos o que chamamos de perdas. Um grande abraço e até o próximo programa. Agora assistam o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos mais uma vez ao Momento Doutrinário. Hoje vamos juntos refletir sobre os ensinamentos do Espírito Irmão X, Humberto de Campos, contido no livro de psicografia de Chico Xavier, Contos e Apólogos, a respeito da lição do discernimento. Diz Humberto de Campos: finda a cena brutal em que o povo pretendia apedrejar a mulher infeliz na praça pública, Pedro, que seguia o Senhor de perto, interpelou-o zelosamente: mestre, desculpando os erros das mulheres que fogem ao ministério do lar,
não estaremos oferecendo apoio à devassidão? Abrir os braços no espetáculo deprimente que acabamos de ver não será proteger o pecado? Jesus meditou e respondeu: Simão, seremos sempre julgados pela medida com que julgarmos os nossos semelhantes. Sim, clamou o apóstolo irritado. Compreendo a caridade que nos deve afastar dos juízos errôneos, mas porventura conseguiremos viver sem discernir? Uma pecadora trazida ao apedrejamento não perturbará a tranquilidade das famílias? Não representará um quadro de lama para as crianças e para os jovens? Não será uma excitação à prática do mal? Ante as duas interrogações, o Messias observou sereno: quem poderá examinar agora o acontecimento em toda a extensão dele? Sabemos acaso quantas lágrimas terá vertido esta desventurada mulher até a queda fatal no grande infortúnio? Quem terá dado a esse pobre coração feminino o primeiro impulso para o despenhadeiro? E quem sabe, Pedro, essa desditosa irmã terá sido arrastada à loucura, atendendo a desesperadoras necessidades? O discípulo, contudo, no propósito de exalçar a justiça, acrescentou: de qualquer modo, a corrigenda é inadiável imperativo. Se ela nos merece compaixão e bondade, há então noutros setores o culpado e os culpados que precisamos punir. Quem terá provocado a cena desagradável a que assistimos? Geralmente as mulheres desse naipe são reservadas e fogem à multidão. Que motivos teriam trazido essa infeliz ao clamor da praça? Jesus sorriu, complacente, e tornou: quem sabe a pobrezinha andaria à procura de assistência? O pescador de Cafarnaum acentuou contrariado: o responsável devia expiar semelhante delito. Sou contra a desordem e na gritaria que presenciamos, estou convencido de que o cárcere e os açoites deveriam funcionar. Nesse ponto do entendimento, velha mendiga que ouvia a conversação, caminhando vagarosamente, quase junto deles, exclamou para Simão, surpreendido: Galileu bondoso, herdeiro da fé vitoriosa de nossos pais, graças sejam dadas a Deus, nosso poderoso Senhor. A mulher apedrejada é filha de minha irmã paralítica e cega. Moramos nas vizinhanças e vínhamos ao mercado em busca de alimento. Abeirávamos-nos daqui quando fomos assaltadas por um rapaz que, depois de repelido por ela em luta corpo a corpo, saiu a indicá-la ao povo para a lapidação. Simplesmente porque minha infeliz sobrinha, digna de melhor sorte, não tem tudo até hoje uma vida regular. Ambas estão feridas e com dificuldade. Tornaremos para casa. Se é possível, Galileu generoso, restabelece a verdade e faze a justiça. E onde está o miserável? Gritou Simão, enérgico diante do mestre que o seguia bondoso. Ali, ali, informou a velhinha, com o júbilo de uma criança reconduzida repentinamente à alegria, e apontou uma casa de peregrinos, para onde o apóstolo se dirigiu, acompanhado de Jesus, que observava sereno. Por trás da antiga porta escondia-se um homem, trêmulo de vergonha. Pedro avançou de punhos cerrados, mas a breves segundos estacou, pálido e abatido. O autor da cena triste era Efraim, filho de Jafar, pupilo de sua sogra e comensal de sua própria mesa. Seguira o Messias com piedosa atitude, mas Pedro bem reconhecia agora que o irmão adotivo de sua mulher guardava intenção diferente. Angustiado
Em lágrimas de cólera e amargura, Simão adiantou-se para o Cristo, à maneira do menino necessitado de proteção, e bradou: Mestre, mestre, que fazer? Jesus, porém, acolheu-o amorosamente nos braços e murmurou: Pedro, não julguemos para não sermos julgados. Aprendamos, contudo, a discernir. Boas reflexões, saúde e paz, e até o próximo encontro. Vamos terminando por aqui. Mandem para nós as suas sugestões e comentários. O nosso e-mail é portaldeluz@folhaespirita.com.br. Estamos aguardando a sua mensagem. Que Deus os acompanhe, tenham todos uma ótima semana com muitas realizações no bem e até a próxima.